Oi, aqui é a Nina e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o que eu li, assisti e ouvi no mês de março de 2021. Já peço que relevem se tiver algum ruído, tá chovendo um pouco aqui, eu preciso gravar hoje, mas acredito que não vai ser nenhum problema. Eu vou começar pelas coisas que eu li, até porque de filme e música tem só uma coisa pra indicar. Então a primeira coisa que eu finalizei foi Eu, Tituba, da Maryse Condé. Eu vou deixar a foto, né, a capinha aqui do lado. Eu li pro Clube do Livro, que eu participo, e é um livro que eu já vi pessoas falando bem e pessoas falando mal, então eu fui sem muita expectativa. Ele vai contar a história da Tituba, que é essa mulher negra, né, escravizada, que esteve inserida no contexto das Bruxas de Salem, da história que a gente conhece, mesmo não sendo conhecida, né, por esse episódio. Então ela de fato existiu, de fato é citada nessa história, e a partir dessa figura, né, a Maryse Condé criou essa história. Então, apesar de ser inspirado numa mulher real, né, não se sabe qual é a história da Tituba, então é um romance mesmo. Então a Tituba é essa mulher, né, que é chamada de bruxa por saber mexer com as plantas, ela também conversa com seus antepassados, então ela tem uma espiritualidade muito forte e ela acaba sendo condenada ali no contexto das Bruxas de Salem por alguns motivos, então também não vou entrar muito em detalhe. Eu me incomodei, principalmente mais pro final, com um aspecto dela depender muito dos homens, sabe? Então ela sendo uma mulher super forte, que passa por muita coisa, ela sempre acaba caindo na cilada dos homens. E foi uma coisa que pra mim, né, tinha decaído ali um pouco a leitura, mas no Clube do Livro foi visto sob outra perspectiva, né? Então é um livro que foi escrito numa época em que era muito tabu a mulher sentir prazer, a mulher ter essa relação com o próprio corpo, né? Então eu acabei vendo até sob outra ótica essa questão, mas mesmo assim foi uma coisa que durante a leitura me desagradou um pouquinho. Mas é um livro que eu recomendo bastante, eu gostei muito da história, da forma como ela se desenvolve, e eu li ele super rápido porque ele é bem envolvente mesmo. Depois eu terminei o Damas da Lua, da Joca Alhart, que veio pelo pacote de textos, né? Acho que foi o primeiro que eu recebi. Eu gostei demais desse livro aqui. Ele é uma leitura mais difícil por alguns motivos, né? Primeiro que ele acontece todo numa cultura muito diferente da nossa. Então existe esse primeiro choque de você não estar habituado com coisas que são colocadas como comuns na história. Os nomes, né, além de serem nomes diferentes dos nomes que nós estamos acostumados, eles se repetem. Então, netos têm o mesmo nome do avô e filhos do pai. Então, como eles são os narradores, fica um pouco difícil de identificar no primeiro momento. E, além disso, tem muitos narradores. Cada narrador está contando uma coisa diferente a respeito da sua vida, ou enfim, não acontece uma história linear, né? Então, a gente tem algumas pessoas lembrando, outras pessoas vivendo o presente, outras pessoas às vezes lembram, às vezes vivem o presente. O Abdala, que é um dos personagens centrais, né, um dos narradores que mais aparece, ele tem alguns devaneios e uma espécie de ilusão com o próprio pai e com o próprio filho, então algumas vezes a gente fica um pouco perdido sobre se isso está acontecendo ou não. Mas é incrível, eu gostei muito, eu tenho certeza que é um livro que cresce muito na releitura justamente por eu conseguir alinhar melhor as coisas. É um livro que também não deixa tudo fechadinho, que é outra coisa que eu gosto bastante. E eu recomendo muito mesmo, é vencedor, né, do Man Booker Prize. Então ele vai contar basicamente a história de uma família, e através da história dessa família a gente vai conhecer a história de outras pessoas, pessoas que são vizinhas, pessoas que viveram antes. E um pouco da história do Oman, né? Como a história dessa família vai se cruzar com a história do Oman. Então, super recomendado, Damas da Lua. Também li O Vermelho Fogo, da Regina Azevedo. Já saiu um vídeo aqui no canal onde eu reagi, né? Li algumas das poesias desse livro. Eu ganhei da minha amiga Mariane no meu aniversário, veio autografado. E eu gostei muito desse livro, tem bastante marcação aqui, vocês podem ver, apesar de curtinho. Eu acho muito difícil falar sobre livro de poesia sempre, mas esse livro ele é super contemporâneo, então ele vai tratar
de assuntos que estão super atuais, desde a quarentena, né, a solidão que a gente tá vivendo nessa quarentena, o momento político do nosso país. Ao mesmo tempo, também tem uma coisa muito íntima, porque tá todo mundo no meio disso, né? Então, a gente tá, sim, vivendo um momento político super complexo, a gente tá no meio de uma situação mundial, né, caótica, por conta da pandemia, em isolamento social, pelo menos deveríamos estar, né? Mas a gente não deixa de ser a gente não deixa de sentir saudade, a gente não deixa de sentir desejo, então tudo isso tá nesse livro, eu gostei muito. Quem tá procurando poesia nacional contemporânea, fica super dica desse livro. Eu vou deixar o Instagram da Regina Azevedo aqui embaixo, ela vende pelo Instagram, então quem quiser dar uma olhadinha. O próximo que eu finalizei foi o Três Mulheres, da Lisa Tadeu. Vou deixar a capinha aqui também, porque eu li no Kindle. Gente, o que eu vou dizer sobre esse livro? Eu não sabia nada a respeito dele. Eu ouvi falar pela primeira vez num vídeo que eu assisti sobre os livros mais recomendados pelo Harry Styles, né? Livros que o Harry Styles recomendou ou foi visto lendo. Eu até comentei no resumo da semana, na época, sobre esse vídeo que eu assisti. Então eu já me interessei. E a Pan Gonçalves, né, começou a falar sobre ele, não sei se ela fez leitura coletiva, algo assim, começou a ficar mais em alta. E eu sabia que ele seria sobre três mulheres, mas eu não sabia o que ele trataria, na verdade. Então ele é um livro que vai falar sobre a vida de três mulheres reais, né, que tiveram ali seus nomes modificados e a história um pouco romanceada para ser transformada num livro. Então ele não é um livro documental, mas é um livro baseado nas entrevistas e na pesquisa sobre essas três mulheres que foram ou são, né, julgadas pela sociedade por motivos diferentes, todos relacionados ao fato de serem mulheres que têm desejo, de serem mulheres que passaram por muita coisa, como a vítima é culpabilizada em muitos momentos, como muitas coisas são banalizadas quando feitas pelos homens, mas quando feitas por mulheres elas se transformam num acontecimento. Então eu achei muito pesado o livro. Eu já aviso, né, de antemão que ele vai ter... Então eu já aviso de antemão que o livro vai ter estupro, relacionamento abusivo, situações de abuso de vulnerável e muito conteúdo sexual. E essa era uma coisa que eu tava me incomodando, né, pelo conteúdo sexual, assim. Não é uma coisa que eu gosto muito de ler, mas pensando melhor, era necessário pro livro, porque o livro é muito sobre isso, sobre a questão do desejo, da sexualidade. Então eu acho que era necessário que tivesse isso. E até pra gente pensar por que esse tipo de coisa nos incomoda tanto. É óbvio que eu não tô falando com relação a cenas de estupro e coisas assim, porque isso é óbvio que vai incomodar muito, mas nas outras, né? E foi bem pesado pra mim, eu não imaginava que seria tão pesado. Eu só conseguia ler ele nos finais de semana, porque durante a semana eu leio ou cedinho, assim que eu acordo, ou antes de dormir. E aí eram 2 momentos em que eu não queria esse peso, sabe, em cima de mim. Então foi uma leitura que acabou bem pesada. Eu vou gravar um vídeo sobre esse livro. Eu acho que eu vou acabar reunindo outros livros pra falar sobre essa questão. Mas enquanto isso já fica a recomendação muito forte, mas com um aviso de gatilhos de que é um livro bastante pesado. E a última coisa que eu finalizei foi o Na Bahia, da Katherine Mansfield. Eu fiz até um mistério, né? Então o livro que chegou pelo pacote de textos foi esse, que tem O Quarto de Jacob, que é um livro que eu já tenho, e Na Bahia, da Katherine Mansfield. Quem já me acompanhava no ano passado sabe que a Katherine Mansfield virou uma obsessão. E eu não tinha lido Na Bahia ainda, apesar dele ter ali como protagonistas uma família que já apareceu em outro conto que eu li. É um conto diferente, então eu fiquei muito feliz. E eu não li O Quarto de Jacob ainda, mas o Na Bahia eu já li no dia que chegou inteiro. E eu achei que ele começou um pouco mais lento, eu achei que não ia gostar tanto dele, porque ele é um conto maior, tem em torno de 40 páginas. Mas no desenrolar ele começa a ter tudo que a Katherine Mansfield tem, então eu amei muito. Quem não conhece, acho que é um bom conto pra conhecer, apesar de ele ser um dos tipos de conto que ela escreve, porque existem alguns contos dela que são bem diferentes. Mas enfim, já tem frases incríveis, provavelmente eu venha falar sobre ele junto com alguma outra coisa, porque tem várias questões, inclusive de maternidade, que eu poderia ter aproveitado. Talvez eu faça um vídeo 2
sobre a questão da maternidade. Enfim, recomendo demais Katherine Mansfield, não preciso nem falar. Sobre os livros que ainda estão em andamento, Guerra e Paz, obviamente, né, não tinha a menor pretensão de terminar. Eu estou na página 513, então li bastante dele. Como vocês podem notar, eu tô gostando muito dessa terceira parte, né? Faltam umas 100 páginas para eu acabar a terceira parte, então provavelmente eu termino essa parte em abril e já começo a próxima, né? Que vai ser o segundo tomo. E tô achando bem promissor, vou acabar Guerra e Paz, quem diria, né? Então eu tô gravando a cada 2 partes, ou nesse caso eu vou gravar sobre a terceira parte. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu fiz sobre a primeira e a segunda parte. E quando eu acabar a terceira parte eu faço outro vídeo sobre ela, então sobre Guerra e Paz eu vou fazendo esses vídeos separados, deixando a minha opinião. Mas por enquanto tá super positiva, essa terceira parte eu li bem rápido até agora porque tá muito, muito legal. E eu também tô lendo Olive Kitteridge, da Elizabeth Strout, vou deixar aqui a capinha. É a mesma escritora do Meu Nome é Lucy Barton, mas é um livro bem diferente do Meu Nome é Lucy Barton. Eu tô economizando esse livro porque eu não queria que ele acabasse. Eu acho que eu tô num 70%, então não vai demorar muito pra eu finalizar. Ele vai contar a história de pessoas de uma cidade através da figura da Olive Kitteridge, que é essa mulher comum, professora de matemática, aposentada, né? E são como se fossem contos, então cada capítulo, digamos assim, vai ter uma história diferente. Em alguma dessas histórias a Olive é protagonista, né? São coisas que acontecem com o marido dela, com o filho dela, na família dela ou com ela mesma. Mas em várias outras ela tem uma participação pequena, mas importante. Então eu não vou entrar em muito detalhe também, mas é sensacional. As coisas vão se ligando através dessas pequenas histórias. E é um livro que tem bastante assunto pesado mesmo, mas escrito de uma maneira muito fluida, que é mais ou menos o que acontece com o Meu Nome é Lucy Barton, mas tem bem mais assunto pesado do que em O Meu Nome é Lucy Barton. Então, fica a dica, vai ser um dos melhores do ano, tá? Já tô avisando de antemão. E espero mês que vem vir aqui falar um pouco mais, com mais detalhes sobre Olive Kitteridge. Sobre assistidos não tenho muito o que falar, a única coisa diferente que eu vi foi o set de Chicago, que eu vou deixar aqui embaixo o vídeo sobre Nix, então eu assisti pra fazer o vídeo sobre Nix. E eu gostei do filme, né, eu falo um pouco mais sobre ele ali no vídeo, então quem ainda não assistiu dá uma olhadinha. E eu tenho uma música pra indicar aqui, ela vai estar nas músicas mais tocadas do meu 2021, só pelo número de vezes que ela já tocou em março. Ela se chama Mood Ring Baby, de Field Magic, eu vou deixar aqui na descrição, né? Vou deixar o nome e vou deixar o link pra ela aqui na descrição. Eu escutei essa música, eu não sei dizer quantas vezes, mais de 100, sem dúvida nenhuma. Então eu tô muito viciada nessa música. Quem quiser dar uma olhadinha também fica a recomendação. Foi esse meu mês de março, foi um mês em que eu li menos do que eu li em fevereiro, mas eu li mais do que eu imaginei que eu ia ler, por conta das mudanças na rotina, então eu achei que eu me adaptei legal. E eu vou gravar um vídeo com as próximas leituras que eu pretendo fazer, então eu já tô com as próximas leituras mais ou menos alinhadas. Aguardem o próximo vídeo, me conta aqui o que vocês leram em março, como que foi esse mês de leituras pra vocês, se vocês têm alguma dica pra mim, e a gente se vê no próximo.